Quarta-feira, sétima semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa Bíblia no mundo de hoje. Bem, ontem não comentei porque havia já celebrado de certa maneira na quinta passada a festa de ontem, 22 de fevereiro, a Cátedra de São Pedro, festa católica. Não é católico aquele que pensa que é católico. É católico todo aquele que está aos pés do trono de Pedro, da sua cátedra. A palavra cátedra significa cadeira mesmo, né? Para aprender. É bem verdade que às vezes ocorre confusão, porque a nossa adesão ao magistério pontifício tem dados muito precisos. Nós não aderimos a opiniões teológicas. Aqui os pontífices têm direito, opiniões, gosto e a sua própria formação pessoal. Nós aderimos de modo indefectível à doutrina defendida e atualizada, que vem da tradição. O Papa não a inventa, o Papa não é inventor de doutrinas, mas é o pastor da doutrina da Igreja, da sua verdade. Portanto, nós não somos obrigados em nada àquilo que é privado em relação ao Papa. Por exemplo, vamos dizer que o Papa fosse flamenguista. Então, os católicos vascaínos, por exemplo, podiam se sentir incomodados, talvez pensassem, quem sabe eu deva me tornar flamenguista também para ser mais católico. De forma alguma. De forma alguma. Todos, flamenguistas e vascaínos, somos súditos da verdade, da qual o Papa é guardião. Todo o resto é opinião, é jeito. João Paulo II tinha seu modo de governar, Bento XVI teve seu modo de governar, Francisco tem seu modo de governar. Aderimos a ele sem discussão, mas com a profundidade. Quando ele, ex cátedra, professa, defende e expõe a fé católica e a moral cristã. Por isso, ave Petrus, aquele que está sentado na cadeira de Pedro, de lá ensina com verdade. Bem, vamos hoje concluir o nosso percurso meditativo da Palavra de Deus desse sétimo domingo do Tempo Comum. Estamos quase concluindo, esse é o 15º capítulo, a primeira carta aos Coríntios. Uma carta muito valiosa, primeiro porque é muito antiga e está ali em torno de 55, 56 depois de Cristo. E os especialistas têm clara certeza de que é uma carta do punho paulino. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 45 a 49. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi espiritual, mas natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. O homem que veio da terra é modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, traremos também em nós a imagem do homem celeste. São Paulo sempre complexo, lembrando que a diferença... Vamos começar pelo início. Quando falamos da área de atuação literária, apostólica, missionária de São Paulo, temos ali 13 cartas, que vão das cartas que são próprias diretamente de Paulo, e outras cartas, dentre as 13, 7 são disputadas, visto que elas parecem sair da mente de Paulo, da doutrina paulina, desenvolvendo-a e não, do punho paulino. Por exemplo, cartas pastorais, Timóteo, Tito, elas são cartas que indicam
uma evolução de problemas e de questões que estão para além do tempo das respostas e do modo imediatamente paulino. Mas isso não interessa. Interessa que essas 13 cartas estão sob o guarda-chuva apostólico de São Paulo. E tem uma significação própria. Cartas que podem ser divididas em dois grupos. Cartas à comunidade, são 9. As comunidades em Roma, em Corinto, em Éfeso, em Colossos, em Filipenses, em Tessalônica, e cartas dirigidas a pastores ou pessoal. É o caso das 3 cartas, 2 ao bispo Timóteo, uma ao bispo Tito e uma dirigida, é um bilhete, dirigida a Filemon, que nós bem conhecemos por causa do escravo Onésimo. Somado, dão 13 cartas. Muito bem. Segundo elemento para ser lembrado, as cartas não são narrativas, mesmo tendo narrativas. Narrativas são os evangelhos com as histórias, os atos, o ensinamento ordenado, cronológico de Jesus. Jesus não é apresentado abstratamente, mas Jesus é apresentado na história da salvação, e eu repito, que coincide com a sua biografia. Muito bem, dito isso, as cartas têm outro objetivo. Primeiro, elas têm uma outra natureza literária. As cartas querem comunicar algo do remetente a destinatários precisos. As cartas exemplificam, primeiro, proximidade entre aquele que as emite, as escreve e as envia, e aqueles a quem se dirigem e que as recebem. São Paulo não está escrevendo a alguém anônimo, mas aos seus irmãos. Irmãos no sentido que foram batizados, participam agora da mesa do Senhor, estão marcados pelas exigências da fé e, portanto, fazem parte da igreja, da qual Paulo é apóstolo fundador, as igrejas da Ásia Menor. Muito bem. Dito isso, as cartas também significam distância. Aliás, nós somos hoje especialistas, vamos dizer assim, na comunicação à distância. Satélites possibilitam-nos não só falar, conhecer, ver, mas intervir na vida de pessoas que estão a quilômetros e quilômetros da nossa realidade físico-geográfica. Mesmo a docência tradicionalmente presencial e interpessoal, fisicamente falando, agora ela é interpessoal na medida em que utiliza-se do aparato do conhecimento à distância. Então, as cartas são ferramentas pelas quais a intimidade e a distância relacionam-se. As cartas têm como objetivo pregar a doutrina, a parenese, e o querigma, e exortar a parenese. É assim e deve ser assim. Esses 2 modos do verbo, da ação, o indicativo e o conjuntivo, estão juntos nas cartas. Aqui São Paulo traz, não é a primeira vez nem na última carta, em que Cristo, no contexto da criação, é o primeiro na nova criação. São Paulo chama o homem que veio do céu, o homem espiritual, o homem celeste. Sendo que se Jesus se opõe a Adão, Adão é terrestre, Cristo é celeste, em nós, o Cristo une nele mesmo, na sua encarnação, é o último versículo,
a imagem do homem terreno e a imagem do homem celeste, porque Deus não nos redimiu, tirando-nos da terra, mas redimindo-nos na terra em vista da vida celeste, perfeita e beata. Portanto, a vida cristã no Espírito é o desenvolvimento e o amadurecimento do homem celeste. E o homem celeste nasce no batismo. E pelos sacramentos e a caridade se estrutura, cresce e amadurece para vencer o último combate com o homem terreno, a morte. Bem, antes de concluir o nosso programa, quero lembrar os meus ouvintes, quero convidá-lo, meu caro ouvinte, a se empolgar, a se animar e vir conosco. Vamos à Jordânia e a Israel? Junho espero estar com muitos para esta viagem, esta peregrinação, que é uma qualidade espiritual da viagem. Peregrinar é perceber o que veremos à luz da ação de Deus e voltarmos mais santos, além de mais cultos, porque viajar sempre nos traz tantas novas informações. Para saber algo sobre esta viagem e se engajar nela, ligue para o número 985 96 50 23. Vou repetir: 985 96 50 23. Simper Brasil. Concluo o programa desta quarta-feira. Agradecido. Desejo a todos um bom dia.